A paz do Senhor, povo de Deus, Shalom para todos. E o tema da mensagem de hoje é hora de se levantar. E o nosso texto está em Atos 9, do 36 ao 42, que diz assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. E como líder aperto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com ele. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Aleluia! É uma palavra renovadora, queridos. Eu não sei se você já ouviu falar de Tabita, que traduzido significa Jope. E é a única passagem na Bíblia onde se refere a uma discípula, não é? E não vamos entrar nessa questão porque, né, tem pessoas que não acreditam no ministério de mulheres falando e tal, mas nessa passagem chama Dorcas de discípula. Então vamos analisar como será que era a vida de uma discípula. Uma seguidora de Cristo. Discípulo significa seguidor de Cristo. Então, a palavra aí confirma, testifica que Dorcas era uma seguidora de Cristo. E aí, queridos, naqueles dias, como será que era a vida dela? Ali não fala de filhos, ali não fala de parentes, ali não fala de que tinham muitas viúvas que estavam chorando porque estavam sentindo falta de Dorcas. E falava que era uma mulher que tinha muitas obras, tinha caridade, tinha feitos, ela deixou uma história, ela deixou um marco. E ali não fala se ela estava cansada, não entra muito em detalhes, fala que enfermando ela, morreu. Mas significa que ela enfermou, então ela deu sinais. A gente não sabe dizer se foi febre, se foi dores, a gente não sabe os detalhes. Mas o que a gente pode aprender aqui com esta palavra, queridos, é que existe sim uma saída para qualquer situação. As pessoas aí têm mania de dizer assim: só não tem jeito para a morte, mas para Cristo existe jeito até para a morte. Para o poder de Jesus Cristo existe solução até para a morte. E quando se fala em morte, a gente sabe que existe a morte física, existe a morte espiritual, não é? E a morte física todos aqui conhecem. Quem nunca passou aqui por um luto? Quem nunca sentiu aqui a perda de um ente querido, de alguém muito estimado, de um amigo? E é sempre algo que pega a gente de surpresa. Ninguém quer passar por essa notícia. Realmente é uma notícia horrível. Deixa qualquer um angustiado. E, na verdade, todos sabem que vai chegar para todo mundo um dia o fim, a morte. Mas a gente não vive preparado para isso. Então, sempre algo que pega a gente de surpresa. Perder um pai, uma mãe, um filho, não é? E existe a morte, queridos, espiritual.
E o que leva a uma morte espiritual? E como a gente pode identificar também uma morte espiritual? Porque a morte física tem o médico que vai lá e dá o laudo. A gente pode conferir as batidas, a pulsação, o batimento cardíaco, fazer a contagem, ver que o coração não está batendo, leva para o hospital, o médico faz o laudo e certifica, faleceu disso a tal hora, parará. A gente sabe disso. Mas e a morte espiritual? Será que a gente consegue identificar quando alguém está morto espiritualmente? Será que a gente consegue identificar quando alguém está enfermando espiritualmente? Porque antes de morrer espiritualmente, Dorca, no caso de Dorca, a Bíblia diz que ela enfermou. Ela não sofreu um acidente, ela enfermou. Então houve sinais. E queridos, não é um processo fácil. Morte é morte, seja física, seja espiritual. Morte significa um fim. Significa parou tudo, parou a história, parou a esperança, parou a alegria, parou os sonhos, parou os propósitos. E eu quero dizer para você que na minha vida e na sua vida não parou os sonhos, não parou os propósitos, não parou as promessas. Existe vida, existe vida. E ainda que esteja morto, viverá. Nós temos vários testemunhos de Jesus Cristo, que Jesus Cristo não aguentava passar por um defunto, que ele dava logo a ordem, né? Assim foi com a viúva de Naim. A viúva de Naim estava chorando, ela tinha o seu único filho, mulher viúva, só tinha um filho e morreu. E vai aquela mulher chorando e aquele caixão, né? E Jesus, quando viu, falou assim: mulher, não chores. Imagine chegar para uma pessoa que não tem mais esperança de nada, não tem seu único filho, não tem mais nada, e dizer assim: não chore. Dependendo da pessoa que ouve, vai dizer assim: você tá de brincadeira comigo? Como que eu não vou chorar, né? Mas Jesus estava garantindo, Jesus não estava falando assim: não chore porque o seu caso é uma besteira. Não, Jesus estava dizendo: não chore porque eu tenho a solução. Não chore porque eu que tenho a última palavra. E, queridos, é muito bom nós conhecermos o poder de Deus e não nos esquecermos do grande poder do nosso Deus, porque quando Ele diz, querido, que vai fazer, Ele vai fazer. Quando Ele bate o martelo, ninguém pode impedir o agir de Deus, nem mesmo a morte pode deter. E talvez, queridos, muitos pensaram ali, quando viram aquelas viúvas chorando pela vida de Dorcas, os vizinhos que às vezes só ficavam só observando, disseram: eita, agora aí acabou esse negócio. Mas eles não contavam que quem tem a última palavra é o Senhor. E aí, qual foi a providência deles, do povo? Mandaram 2 discípulos e chamar Pedro, porque Pedro estava ali perto, né? Estava por ali nas redondezas, estava em uma cidade próxima. E aí o que acontece? Mandaram chamar Pedro e disse: Pedro, não demora. Ou seja, ainda havia esperança. Por que mandaram chamar Pedro? Foi para enterrar? Foi para providenciar o velório? Será que eles imaginavam que ia acontecer ali um milagre? Será que quando olham para nós, imaginam? Será que eles acreditam que vai haver um milagre na nossa vida, na nossa história? Será que a gente
precisa dos espectadores dizendo pra gente se vai ter vitória ou não? Será que a gente está acreditando, dando muito ouvido no que os espectadores estão dizendo? Qual tem sido a nossa expectativa? E onde está a nossa expectativa? A nossa expectativa está firmada no Senhor? A nossa confiança está verdadeiramente no Senhor? Eu imagino a cena, queridos, ali, aquele lugar cheio de mulheres chorando. Sabe que mulher gosta de um barulho, né? E elas realmente estavam com muito sentimento. Era alguém que iria fazer falta. Elas pegavam as túnicas, as vestes que Dorca tinha feito para elas com amor. E elas ali desesperadas, porque é terrível perder alguém que a gente ama. É terrível perder alguém com que a gente conta. É terrível perder alguém que é tudo pra gente. E Dorca era alguém que era presente na vida daquelas mulheres. Dorca era a provedora daquelas mulheres. E aquelas mulheres estavam chorando, elas estavam sentindo a dor do luto. Elas estavam olhando para aquele corpo e dizendo, e agora? Eu tenho certeza que quem está ouvindo, quem nunca passou por isso, né? Que às vezes não é só perder por morte, mas perder pela separação, perder pela distância e sentir falta, meu Deus, e agora? E agora? Eu não vou mais acordar todos os dias com essa pessoa, eu não vou mais dar bom dia. E agora? E dói. O luto dói. A perda dói muito. E o interessante é que Pedro chegou e afastou todo mundo, pediu para que aquelas mulheres se afastassem. Pedro ficou ali, né, pediu para que aquelas mulheres se afastassem e foi orar. Não deve ter sido maravilhoso, porque eu acho que Pedro, olhando ali, era um corpo sem vida, gelado, sem respiração. E orar, eu não faço ideia de que oração foi essa de Pedro. Mas eu sei que a oração, ela é extremamente importante. Porque a Bíblia diz que aquele que pede, recebe. A minha oração, a sua oração não é em vão, querido. Deus ouve. Ainda que muitos tenham dito para você, desiste, não tem jeito, está acabado, morreu. Eu quero dizer que a oração faz o vento da vida de Deus soprar e transformar tudo, fazer tudo novo, fazer florescer o poder de Deus. No poder de Deus. E a palavra diz que Pedro orou e simplesmente chamou pelo nome. Chamou pelo nome. Olha, imagina, eu confesso, o que será que Pedro ouviu, hein? Quem moveu Pedro para fazer aquilo? Na verdade, ele já tinha visto Jesus fazer aquilo muitas vezes. Porque se na Bíblia tem muitos relatos, no livro de Marcos fala que aconteceram tantos milagres que não era possível descrever todos em um livro. Então imagine quantas ressurreição Pedro não viu. E agora ele ali, diante daquela discípula sem vida, chamar pelo nome, Tabita, levanta-te. E sobre esta palavra, povo de Deus, você que está ouvindo, e sobre esta palavra, eu quero profetizar na sua vida. Eu não sei o seu nome, eu não sei a sua história, mas eu quero profetizar na sua vida. Maria, João, José, Andréia, não importa o nome, Cristiane, Vanessa,
Eu quero dizer, levanta-te, mulher. Levanta-te, homem de Deus. Eva, levanta-te. Em nome de Jesus, levanta-te. Passou por um momento deitado, deitada, sem esperança, achando que tudo tinha acabado. Foi um momento, mas é hora de se levantar. É hora de olhar para frente. E Tabita ouviu aquela voz e ela reagiu. Eu imagino que ela abriu os olhos, ela se deu conta, talvez ela não tivesse tanta força, mas Pedro ainda fez mais. Pegou ela pela mão, ajudou e disse, levanta-te. Eu quero que você observe quantas pessoas Deus tem levantado. Deus tem usado para pegar na tua mão, para te mandar uma mensagem, para fazer uma oração, para chegar na tua casa de surpresa, para trazer uma palavra, para te dar um abraço. Quantos Deus tem levantado para te animar, para dizer, levanta-te. E é uma ordem de comando. E como você tem reagido? Como nós temos reagido a esse comando? Você tem se levantado, tem sentado, tem ficado de pé ou continua prostrado, Eu quero dizer, queridos, que é tempo de obedecer ao comando do Senhor. É tempo de se levantar. Eu vou além. É tempo de se levantar, Tabita. Toma um banho, lava o cabelo, se perfuma, muda as vestes. Saia radiante, exuberante, porque em nós a virtude e a graça do Senhor. A nossa motivação é Cristo. A alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. A nossa dependência está unicamente, exclusivamente em Cristo. Ainda que a assolação tenha batido na porta, ainda que tenha doído, ainda que parece que vieram para nos esmagar, existe uma ordem de comando. É tempo de se levantar. É hora de se levantar, de erguer a cabeça e de marchar. Diga ao povo de Israel que marche. Diga ao meu povo que marche, Moisés. É tempo de se levantar, queridos. Em nome de Jesus, que esta palavra possa fazer um grande efeito em você que está se sentindo cansado, que está se sentindo desanimado, que já pensou em desistir. Quantas vezes a gente pensa em desistir por nossas forças mesmo? Nós não temos, mas a nossa dependência está no Senhor. Dizer, Senhor, eu não tenho força, mas na tua força, na tua palavra eu vou. De mim eu não tenho força, mas sob o teu comando, Senhor, eu vou. Se o Senhor está comigo, eu irei. Foi assim que Moisés disse para o Senhor, Senhor, o Senhor vai comigo? Se tu fores, eu irei. Se o Senhor não for, eu não irei. Mas eu quero dizer que o Senhor é contigo, então você vai levantar. Em nome de Jesus, maior é o que está contigo, maior é o que está conosco. Em nome de Jesus, vamos rejeitar a tristeza, a melancolia, o desânimo, a depressão, a insegurança, o medo, tudo aquilo que nos impede de avançar. Em nome de Jesus, vamos deixar para trás, a nós confessar no Senhor. O nosso alvo é Cristo. Prossigo para o alvo da soberana vocação. Meu alvo é Cristo. Deus abençoe, povo de Deus. Eu encerro esta palavra. Meu nome é Cris Bernardino. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.